Razonete, tivemos um probleminha aqui de orientação espacial, a radiação aqui em casa está muito alta hoje, então deu interferência no sinal. Boa noite, razoáveis razonetes. Estamos aqui para provavelmente a penúltima mesa quadrada nesse formato. Depois será em outro formato, será redonda? Não sei como será a mesa quadrada, mas essa penúltima mesa quadrada nesse formato, depois a gente vai ter uma de encerramento. E aí, segundo semestre, novidades ou não, né? Tá tendo um trial by combat aqui, um julgamento por combate, para ver quem vai ser o âncora da mesa, porque eu estarei fazendo outra coisa, vocês saberão. Também não sei, nem eu sei o que eu vou estar fazendo para contar para vocês. E aí vamos começar hoje, vamos falar, como eu comentei no anúncio da mesa mais cedo, né? Junho, mês dos namorados, semana dos namorados, vários problemas aqui no Brasil, vários temas para falar, X-Men Fênix Negra aí no ar... Copa América Feminina, que pena Mundial hoje em Brasil. Feminino. Mundial Feminino, aliás, que pena hoje em Brasil. Foi concentrar mais. E a gente vai falar, obviamente, de Chernobyl, que não tem nada a ver com isso, né? Como diria Lucas, vou dar o crédito pro Lucas, né? Como diria Lucas, é uma série de relacionamentos tóxicos e uma série explosiva, né? Tudo bem, é mais ou menos isso mesmo. Chernobyl, que é uma série que está com 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, está com 83 de 100 no Metacritic e está com 97 de 100 no IMDb, que é duro chegar nessa nota. É recorde de série. É recorde, é a série com maior nota de todos os tempos. No IMDb. É para isso mesmo ou não é? A gente vai ver, a gente vai discutir aqui. O que tem de bom, o que tem de ruim, vamos falar um pouquinho do que é real na série, o que não é. A Aniela vai dar uma palestra de 45 minutos sobre energia atômica. Mas antes disso, a gente vai às apresentações aqui da mesa. Eu sou Daniel Guilarducci. Vamos entrar também já nas recomendações. Para quem nunca viu a mesa quadrada antes, aliás, ninguém está vendo agora, não é agora que vai ver. Né? Não viu até agora. Enfim, um dia no futuro, quem sabe, você recuperando de um destroço radioativo essa filmagem. Essa sessão de recomendação, a gente recomenda alguma coisa, não necessariamente que esteja em cartaz. Pode ser filme, pode ser livro, pode ser disco, pode ser um filme que você viu na Netflix, qualquer coisa. Vamos começar aqui, como sempre, o nosso convidado permanente já. Né? Fala, galera. Thiago, do site o7.com.br. E a minha recomendação vai ser... Chegou agora no Spotify. Não é uma novidade, mas eu estou muito feliz porque eles finalmente lançaram isso. Toda a discografia do King Crimson no Spotify agora, uma das bandas mais importantes do rock progressivo. E bem progressivo mesmo, eles não se mantêm só nisso. Tem new wave, música erudita, heavy metal, até um... Tem tecladão viajandão? Tem alguns momentos de teclado maravilhoso. A banda do Robert Fripp, um dos grandes nomes do rock. E é muito legal porque tem o primeiro CD deles, que é o meu favorito, né, In the Court of King Crimson, de 1969. Quem não conhece a banda, dá uma olhada. É uma discografia muito... que vai para muitas vertentes diferentes. E é muito legal ver como eles conseguem combinar desde a música erudita até o metal de uma maneira extremamente interessante e criativa. Vale a pena conhecer. E se você gosta, tá lá no Spotify agora, vale a pena revisitar tudo. Muito bom. Muito bem, muito bem. Eu sou o Daniel Guilarducci, sou seu âncora das madrugadas. Mentira. Qual vai ser a minha recomendação hoje? Minha recomendação hoje vai ser um filme que eu vi recentemente na Netflix. Estreou esse ano, é uma produção da Netflix, que chama The Perfection. The Perfection é uma história de uma violoncelista. Ela tem um problema de família, ela tem que largar de ser violoncelista para cuidar da família. E anos depois que ela resolve esse problema da família dela, ela volta a se encontrar com o professor, que foi o mestre dela, um professor muito exigente, mas também muito respeitado no mundo da música. E obviamente, passados quase 10 anos, esse mestre tem uma nova pupila preferida, que é sucesso como violoncelista no mundo inteiro. E ela chega lá para voltar para o mundo da música. E eu não vou falar muito mais do que isso, porque o filme é justamente daquele tipo de filme que quando você acha que ele vai para um lado, ele vai para o outro. Quando você acha que entendeu quem é o protagonista, ele muda, depois muda de novo, depois muda de novo. Quando você acha que sabe para quem você está torcendo, você para de torcer e torce para outra pessoa. E o final é dodói igual não sei o quê. O final não, perto do final, ele é dodói igual não sei o quê. Né? Eu gosto de filme dodói, né? Então eu recomendo The Perfection. Não é um filme para você levar sua avó para ver, para você mostrar para sua avó, mas é um filme muito legal, um filme surpreendente, como há algum tempo eu não via. Não é um espetáculo, não é nota 10, não é assim, meu Deus, que revolução, mas é um suspense muito bacana e muito cheio de reviravoltas.
Olá, meu nome é Anielo Greco, sou do Razão de Aspecto, não sei se vocês conhecem o site. Ele é físico nuclear. E detetive particular, não, isso é uma referência muito estranha do meu passado, quando a gente fazia uma série de TV. Ele é prostituta chinesa, isso ele é. Sim, já fui prostituta chinesa. Tem dólar, tem dólar. Era das caras, prostituta chinesa das caras, viu? $10 era muito caro na época. Mas recomendação, né? Vamos parar de falar coisa séria e vamos falar besteira. Eu vou recomendar o Belas Maldições, uma série de TV baseada no livro do Neil Gaiman e Terry Pratchett, que estão estrelando o David Tennant e o Michael Sheen como os protagonistas. Eles são, respectivamente, um demônio e um anjo que estão acompanhando a humanidade desde o início, literalmente, desde o Jardim do Éden. E eles descobrem que o apocalipse está para acontecer. E eles tentam evitar o apocalipse porque eles gostam muito da Terra, eles já se habituaram à Terra. A história é muito, para quem gosta do estilo do Terry Pratchett de humor, é muito Terry Pratchett, é um humor bem escrachado, bem escatológico, digamos assim, e tem aquela narrativa estilo Neil Gaiman que abre um parêntese no meio da série e só no final você vai entender porque que ele abriu esse parênteses, mas fecha com sentido isso. Os dois protagonistas estão destruindo, estão numa interpretação deliciosa. Se botassem eles improvisando naqueles personagens já ia ser bom, e a série tem um roteiro por cima. David Tennant, que faz o demônio, o Crowley, e o Michael Sheen, que faz o anjo. Só esses dois. Só esses monstrinhos, além né? da voz de Deus, né? Que é a Frances McDormand. Exatamente. Sensacional. Então, assim, sensacional. Tá na Amazon. Amazon. Recomendo muito, assistam e passo pro Lucas. Olá, Quem é você? Eu sou o Lucas Albuquerque, né, aqui do Razão de Aspecto, do Cinemação e meu também. Eu sou de todo mundo Você é e todo mundo me quer bem, né? Bom, todo mundo indicando coisas boas, coisas que gostam. Eu, por algum motivo, resolvi maratonar 3%. Eu tenho feito a crítica de cada temporada e dessa terceira que lançou semana passada eu vou escrever também a crítica, provavelmente sai amanhã no site. Já adiantando, a série ela tinha crescido um pouquinho, deixou de ser horrorosa para ser só bem ruim na segunda temporada e agora voltou, deu um passo atrás, assim, tanto em valor de produção quanto no roteiro, assim, nas atuações, eles extremamente forçado, eles parece que estão lendo os diálogos já não são lá grande coisa. Na segunda temporada tem o incrível Ema, 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 cada um com seus problemas, tem essa frase na série. Criativo. E é nesse nível que segue a terceira também, assim, as soluções são completamente milaborantes no pior sentido. Como elas são? Mirabolante. Mirabolante. No pior sentido São da jogadores coisa. de futebol que estão olhando Isso, em espanhol. Mirabolantes. E aí, assim... Senhora Nilo. Acabou, cara. Indicação, né? As piadas são melhores do que a série, eu te garanto, assim. A velha máxima de que faltam 97% pra ela ser boa ainda tá seguindo. Infelizmente, assim, na gringa ela tá fazendo um sucesso que eu não consigo entender. E vou lá acompanhar a quarta temporada quando lançar, né? Porque eu me amo, né? É verdade. Eu tenho curiosidade sobre essa série. Não sei por que não, a gente tem umas coisas assim que... Né? Tem crítica no Razão de Aspecto. Tem crítica no Razão de Aspecto da segunda. Da terceira ainda não, mas vai ser lançada. Cara, Razão de Aspecto aqui bate o pé. A gente dá muito valor ao cinema nacional, bom ou ruim e tal. A gente tem que produzir, tem que correr atrás. Em breve, muitas coisas nossas... Mentira, eu fico prometendo as coisas aqui, não tem nada. Muito bem, se você não sabe o que é Chernobyl, é melhor que você não veja. O que é isso aí? Ah, é uma foto do Danielo nu. Entendi. Com a cerveja na mão. Muito bem, a gente vai falar da série Chernobyl, uma série que está na HBO inglesa que produziu. São 5 capítulos, está disponível já, foi lançada. O último capítulo foi lançado acho que semana passada ou retrasado. Se você não estava no planeta... Bom, se você já viu a série, você sabe sobre o que é. Se você não viu, vai ter spoiler aqui. Então, você veja sobre sua conta e risco. Se você não estava no planeta, porque você estava enxergando... Se você não estava no planeta, você não estava vivo, né? Mentira. Em 1986 teve um grande desastre, o maior desastre nuclear de todos os tempos. Alguns comparam com Fukushima, não sei ali, nunca fiz a conta para saber. De Chernobyl, uma usina nuclear que ficava no que hoje é o território da Ucrânia, na época da União Soviética, era tudo junto ali, né? União Soviética, Ucrânia, Bielorrússia e tal, era tudo a mesma coisa. Que os ucranianos e bielorrussos não me ouçam, que era a mesma coisa, né? Era parte da... Pois é, Davi, então, a gente vai falar sobre a série. Se você não tiver muito problema com spoiler, fica aí. A série é bem legal.
E, inclusive, se você sabe um pouquinho sobre a história de Chernobyl, não tem muito spoiler para ser dado, né? Uma usina nuclear que explodiu e as pessoas correm atrás dos problemas ali, de ver o que aconteceu, investigar o que aconteceu, os impactos humanos e políticos e etc, etc. E aí, uma outra detalhe importante, essa série foi escrita baseada num livro, foi escrita pelo Craig Mazin, ou Mazin, que tem grandes obras no seu currículo antes de Chernobyl, né? Ele escreveu Caçador e a Rainha do Gelo, Se Beber Não Case 3 e 4, não é nem 1, né? Nenhum. Todo Mundo em Pânico 3 e 4. Então, assim, se você apresentasse esse currículo, não, esse cara vai escrever uma série que vai ficar super... Você não ia acreditar, né? Não sei, de repente eu ia brincar que ele conta... apaixonite pelo tema. Exato, na verdade, depois eu estava vendo que, assim, ele conta que ele sabia que Chernobyl tinha explodido e não sabia por quê, não tinha entendido. E começou a ler, pilhou, enlouqueceu com o tema e foi atrás, estudou pra caramba, e aí entrevistou sobreviventes, entrevistou físicos nucleares, especialistas no assunto, historiadores, e foi montando a série, fez a série que está muito bem criticada. Ela é baseada em alguma medida no livro da Svetlana... não vai rolar, esse russo aqui não vai rolar. Svetlana Alexievich, que foi Nobel, inclusive, é uma escritora bielorrussa que foi Nobel, chamado Vozes de Chernobyl, Voices from Chernobyl. Que não foi acreditada na série, o que é meio complicado. Embora eles mesmos falavam nas entrevistas, não está nos créditos, o que é uma coisa assim, meio dúbia. Dirigida pelo John Rank, que dirigiu... Ele já fez várias coisas muito legais, mas não uma série que tenha chamado tanta atenção. Ele dirigiu o videoclipe da Madonna, dirigiu o videoclipe do David Bowie, dirigiu o comercial da Paco Rabanne, da Chanel, é só marca e artista super top. Né? Aí dirigiu vários episódios de TV, um do Vikings, outro do Breaking Bad, 2 do Walking Dead, um do Bates Motel. É aquele diretor que não é a alma da série, né? Fica substituindo o diretor principal aqui e ali, qualidade, mas nunca tinha pego um projeto desse para fazer do começo ao fim e tal. Novamente, muito insensada a produção dele, a direção dele. Por fim, para acabar as apresentações técnicas da série, a trilha sonora, e eu chamo a atenção porque ela é muito legal, é da Hildur... Agora vou tirar onda, porque essa letrinha que tem parece um D cortado assim em cima, se pronuncia... Nossa. Quando eu estive na Islândia, eu aprendi. É Hildur Gulfnadottir. Com a gaguejada mesmo? Com a gaguejada. Hildur, porque eu não sei falar islandês tão bem, né? Gulfnadottir. Que é... Não sei falar mirabolante, então... Tá de boa, né? Falar o quê, né? Que era, na verdade, uma parceira pupila, não sei se pupila ou parceira, mas eles trabalhavam muito com o Johan Johansson, que morreu muito novo, infelizmente, né? Que foi o cara que fez a trilha sonora da Viagem, por exemplo. Que era um monstro de... Eu falei a Viagem, né? A Chegada, tá... É porque depois eu cheguei antes de fazer a viagem. Então, ele fez a trilha sonora da Chegada, que é outro monstrinho de trilha sonora. As trilhas sonoras são muito densas. Enfim, elenco legal, interpretação legal. Deixa eu ver o que cada um achou no geral aqui. Vou dividir aqui em 3 grandes pedaços aqui essa mesa quadrada. Deixa eu começar de lá para ser atípico. Lucão, Chernobyl. O legal é que sempre começa daqui essa parte. Não. Começa de lá. Bom, como destaque assim mais geral, eu gostei muito do equilíbrio da série. Ela trata, obviamente, do acidente, ela tem os pormenores políticos, tem os pormenores, por assim dizer, humanos, tem até um lado cômico, tem ali umas 3 ou 4 piadinhas assim que são muito bem encaixadas e não tiram o respeito ao desastre que aconteceu. Tem intensidade dos primeiros episódios, tem um certo horror também com a parte ali da degradação física ali dos personagens, então eu gostei muito do equilíbrio, assim, de como ele consegue dosar isso quase que perfeitamente nos 5 episódios. Então, basicamente, de forma geral, assim, seria esse meu destaque. Você, Nelo, coisas boas, coisas ruins. Eu tenho uma identificação secundária com essa série muito grande. Eu sou tarado por Guerra Fria. Eu cresci na adolescência marcou muito meu imaginário o final da década de 80, a queda do Muro de Berlim. Esses assuntos são muito fortes para mim. Eu também estudei física, então falar de física nuclear para mim sempre vai me chamar a atenção. E por causa disso a série me encantou completamente. Assim, pessoalmente eu achei, foi um deslumbre. Eu assisti 2 vezes a série, a segunda vez num dia só, inclusive junto com o pessoal do Razão de Aspecto aqui. Fizemos maratona. A gente não fica falando reação automática porque a gente acha esses vídeos chato pra caralho, tá? Mas a gente fez aqui um binge de 5 episódios. E assim, uma das coisas que eu adorei foi como eles conseguiram inserir um tema que é extremamente técnico
de uma maneira muito narrativa, que depois que você assiste a série, você entende por que Chernobyl explodiu, e é um motivo técnico, é um motivo específico. Isso foi muito bem inserido, e eles conseguiram fazer isso sem tirar nada do drama humano. Outro ponto, o ponto mais importante do sucesso da série para mim também é como eles trataram o tema da radioatividade narrativamente. É um monstro quase perfeito que transforma as pessoas em criaturas sem rosto, com a pele totalmente deformada, e é uma presença invisível que a gente não percebe, mas sabe que é totalmente letal. E eles com truques bem inteligentes, como usar o estalar dos contadores do nível de radiação, ou então mostrar a fuligem do incêndio caindo sobre as pessoas. Com truques bem simples, eles conseguiram dar um peso de drama e de terror mesmo também nas cenas mais importantes, que foi muito marcante para mim. Por isso, a série está muito de parabéns. Eu recomendo a leitura do texto do Daniel, que foi quem fez até a crítica escrita, que é justamente essa comparação entre esse suspense / terror que eles conseguiram botar na série. É sensacional. Thiago? Eu sou âncora, não dou opinião. Então tá bom. O que me chamou mais a atenção da série realmente é como a elegância e a precisão nela na hora de envolver, de captar a atenção do espectador. Teve 2 momentos da série que é muito engraçado, porque você sabe o que acontece, você sabe quais foram as consequências. E tem, por exemplo, no último episódio, eu sabendo de tudo, ela conseguiu contar a história de tal maneira que eu fiquei extremamente engajado, eu fiquei curioso e parecia que eu estava vendo aquilo pela primeira vez. E ela utiliza todos esses artifícios que o pessoal já falou, seja nos detalhes do desenho de som, da trilha sonora, da cor da fotografia, do movimento da câmera, a forma como os personagens interagem, para criar um universo que ele consegue te captar de uma maneira que você sente, dentro do possível, claro, aquele terror, aquele momento de tensão. E aí, seja ele pela radiação, ou seja pela pressão política, ou pela pressão moral. E é incrível como ela mantém você engajado dentro dela, com uma história que poderia facilmente descambar para uma dramaticidade exagerada, para clichês, para coisas ruins. E ela utiliza tudo com uma elegância tão precisa que você não consegue deixar de ver. A atenção não cai nunca. Nem nos momentos que a gente vai falar aqui, um pouco mais questionáveis ou não de qualidade, eles ainda têm valores e ainda é interessante ver. Né? Então é uma série que essa unidade é muito forte, é muito envolvente. Me chamou muito a atenção isso na série. Foi o que eu mais gostei. O pessoal só elogiou, daqui a pouco eu vou começar a meter o malho, que eu não achei essas mentira, eu achei a série muito boa, eu daria, sei lá, quase 4,5, provavelmente, de 5, né? A série nota 8, 8,5, assim, mas não daria 10, nem 9, não acho a última Coca-Cola do universo, não. Acho que tem muito de hype aí. Eu acho que tem algumas coisas interessantes. Eu vou falar um pouco da reconstituição, assim, de época. É tudo muito palpável, muito factível ali. Eles fizeram, na verdade, foi engraçado porque eles escolheram fazer na Lituânia, que era uma república soviética também, e numa fábrica que era conhecida como a gêmea de Chernobyl, né? Que é aquela fábrica que eles, inclusive, ela é citada na série. Deixa eu ver se eu me lembro do nome dela. Se eu me lembro, não, né? Se eu acho, não. Que é a Ignalina. Na própria série, no próprio segundo episódio, quando a personagem da Emily Watson tá... mas espera aí, a gente está sentindo radiação aqui, de onde que é? Não, Chernobyl não pode ser que é muito longe, deve ser de Ignalina. Eles citam. É verdade. Essa usina nuclear de Ignalina, ela já está desativada e foi lá que foi filmado a série. Então, ela é gêmea de Chernobyl. Então, a sensação de estar realmente na usina é muito forte, né? Depois eu estava estudando, quem tem uma noção um pouquinho mais detalhista assim, de reconstituição, fala, não, mas na cidade tem janelas de plástico que não tinha na época e tal. Mas assim, é você ser um pouco detalhista. Acho que o espírito da série se mantém muito nessa reconstituição, né? Que mais? Tarará. Exatamente. Que mais? A reconstrução da cidade, das roupas, eu não sei se a escolha... Ela tem uma iluminação meio diferente também, meio opaca. Aí, talvez o Daniel queira falar do verde, que você identificou em muitos lugares, mas que verde representa perigo em teoria de cores no cinema, né? Mas parece que você está vendo claro, você está vendo que é a imagem de uma série contemporânea, moderna, bem feita, tal.
mas ela te passa um espírito de filmagem antiga, de certa forma, em alguns momentos. Então, para começar assim, meu elogio, eu vou elogiar a reconstituição, essa parte da produção, que possivelmente, tirando esses detalhes, mas não tinha esse tipo de janela na época, não tinha tem um carro estacionado ali que talvez não devesse e tal, mas o espírito que passa, e para quem já viu, vocês podem ver no YouTube, tem as cenas de Pripyat, que é a cidade russa. Ela hoje é aberta para visitação, tem várias filmagens de drone lá, inclusive. A sensação, para quem já viu, e eu já tinha visto essas imagens antes, é que eles fizeram no próprio lugar, que não foi verdade, tá? Lá é uma zona que você não pode fazer isso, né? Na zona de exclusão, tem visitação, mas é rápido. Aniel, diga mais. Eu realmente, falando da reconstrução de Pripyat, eu costumo aí dar um pequeno parênteses pessoal. Quando eu jogo com os meus amigos RPG, atualmente a gente usa nos vídeos do YouTube dos prédios abandonados de Pripyat, como uma trilha sonora para ambientar um jogo de RPG pós-apocalipse nuclear que a gente faz. É incrível a semelhança mesmo. Dá a sensação de que foi um cenário reconstruído a quase que perfeição, porque, obviamente, Pripyat agora está totalmente detonada por 30 anos sem manutenção humana, né? Então... Eu estava lendo um negócio engraçado sobre isso, vou contar para você. Diz que as plantas lá, elas morrem, mas elas não se decompõem. Porque o desastre destruiu boa parte da fauna bacteriana, etc., que deteriora. Então, tudo morre, mas não deteriora. Então, está tudo lá empilhado. Então, as folhas secas, elas não... Estão lá. Não viram humus, digamos assim. A puxada do verde é um verde... O verde está presente em várias cenas. Em pintura de interiores verdes o tempo todo ali. E realmente eu achei muito uniformes verdes também radioativos. O verde da natureza da Ucrânia. Lituânia. Onde eles filmaram? Onde foi? Não, é da Lituânia. Eles né, filmaram na Lituânia, eles filmaram no subúrbio de Vilnius, que é a capital da Lituânia. Então, assim, tá muito presente. O verde é muito marcante para mim. A fotografia tá puxando fotografia esverdeada. Sim, um filtro puxado pro verde mesmo ali é muito marcante, muito poético quase. Assim, É isso? É isso. Lucão, o que mais que você gostou? Ou não gostou também, pode, né? Bom, eu não gostei de 3 coisas, mas eu vou começar com calma aqui, pra gente tem muita coisa para elogiar. Mais implicância minha, assim, eu não gosto de marcações temporais. Eu gosto quando a coisa é explicada mais organicamente. Porém, dado até o 5º episódio, que a marcação temporal ela tem um sentido narrativo, dele marcar os segundos certinho de que a coisa tá falando, até dá para relevar, mas ainda assim fica um rançozinho um pouco em mim. Outro ponto negativo para mim é a exposição. E aí a gente vai abrir aqui um parêntese, né? A exposição, a gente critica muito quando ela é uma exposição burra, vide Interstellar, que são 2 cientistas que sabem a informação explicando uma coisa um para o outro. Aqui isso não ocorre, isso ocorre em uma cadeia quase mínima, assim. Tem acho 1 ou 2 diálogos que tem isso e é bem rápido. Mas ainda assim, como é uma série de 5 episódios e tem muitos momentos explicativos dado o tema, fica ainda assim pesado. Isso me incomoda um pouco. Agora, o grande problema da série pra mim, a gente deve se debruçar sobre ele ao longo aqui da mesa, é o 4º episódio dos famigerados cachorros, e aí a gente vai discutir ele depois. Eu vou discordar do Lucas só um pouquinho. Eu acho que, na verdade, a série tem bastante exposição. O 5º episódio é um episódio inteiro explicando. Só que eu acho que a série consegue fazer uma coisa que desincomoda, se essa palavra existe, as exposições. Que é colocar em situações que fazem sentido. Então, assim, começa a dar merda lá em Chernobyl, você tem cientista e você tem político começando a se meter na história. Então, quando eles vão fazer essa explicação, você está um cientista explicando para um político, que faz sentido, o cara que sabe explicando para o cara que não sabe. Você fala, pô, a gente vai encontrar uma merda lá, que merda é essa? Essa merda aqui, isso aqui, cara. Não fica parecendo assim, estou parando a série para explicar para o espectador uma coisa, não. E depois o político usa isso como se ele soubesse. E aí é mais divertido que ser recuperado depois. Aí você fica bem bacana, Tem uma cena dessa que eu não gosto muito, quando os mesmos 2 personagens estão caminhando para fora de uma reunião, lá de fora de um edifício, que me pareceu meio... Agora vamos dar uma resumida na série até agora, porque a gente apresentou muita coisa, que aí um vira pro outro e fala assim, então fulano, você tem que fazer não sei o que, a gente já entendeu que ele tem que fazer isso, né? Não precisa falar.
Mas tirando essa cena, que foi a única que eu falei... E o quarto episódio, que pra mim não precisava estar na série. Eu sou bem radical, assim, eu acho o quarto episódio ruim. A hora que a série tava realmente beirando uma nota 10, ela cai pra minha nota 8,5 e tal, é por causa do quarto episódio, basicamente. Mas aí eu discordo de você só isso. Eu acho que ela tem muita explicação, mas bem encaixada. Só comentando desse diálogo, boa parte do diálogo que ele está citando aqui tem uma espécie de flashback em meio ao diálogo, é meio esquisito ali. Realmente é meio cansativo, mas a cena em si serve ali para apresentar a perseguição da KGB, né? O motivo daquela cena existir é esse. Olha que legal. Eles podiam ter botado um diálogo mais interessante. A cena em si serve. Tem um delay, né? Isso é interessante, que é o delay da transmissão. É que esse aqui é dirigido pelo Nolan. Ou então é um episódio do Westworld, são duas linhas temporais diferentes. Já chegou ali. Então eu acho que essa cena ela é importante, só que eles escolheram mal a natureza do diálogo natural que deveria estar acontecendo ali. E ela estica um pouquinho também. E estica um pouco mais do que é necessário. Que está ali só para apresentar a KGB. Tiagão, você quer falar alguma coisa? Vamos para as próximas. Não, já resumiram tudo que eu ia falar. Então, Thiago, você pode ir embora. Não, sacanagem. Não tem problema. Deixa eu voltar um pouquinho para os elogios, então, porque de fato a série tem muito mais a ser elogiada. As atuações, para mim, estão muito boas, muito boas. E, em especial, Jared Harris, que para mim está praticamente irreconhecível. Eu conheço ele de outros papéis, ele tem sempre uma cara assim de Jared Harris. E ali você esquece o ator. É uma das séries que você esquece o ator. O Stellan Skarsgård. E é Gord, né? Porque é um água em cima. De Asgard. Ele é de Asgard. Ele é do filme do Thor mesmo, né? Então. Ele, embora esteja caracterizado diferente e tal, e tá muito bem também, você bate o olho e fala, Stellan Skarsgård, pintado de cabelo de branco. Mas o Jared Harris, assim, foi... Olha, não sei se é porque ele resolveu tirar a barba, botou um óculos bizarrão, que muito característico para a época, diga de passagem. Mas, olha, parabéns. É material para ser premiado em ano que vem. Isso eu quero falar dele. Opa, Só uma paradinha aqui que eu apreciei muito uma cena específica em que ele está sentado, prestes a participar de uma reunião com a alta cúpula do governo soviético, folheando um relatório. E as reações no rosto dele enquanto ele folheia esse relatório é algo sensacional, assim. Parece alguém vendo assim os resultados lendo a prova de algumas pessoas, né, na escola. Assim. A gente sente esse brilho na atuação dele. Muito bem, parabéns. Você estava esperando. Eu senti esse brilho na atuação dele já na primeira cena, né? Que é a cena que ocorre o suicídio dele, né? E não é melodramático, assim. É muito bem construída a cena, muito também pela atuação dele. Já no áudio, né? Que ele está gravando as fitas, toda a movimentação, tudo é muito delicado. Mas o que eu gosto desses movimentos dele são as transições entre os sentimentos, assim. Ele vai daquela confiança do conhecimento que ele tem, do senso de urgência, daquela coisa de tem que passar essa informação, para uma certa impotência pelo não tem nada que possa ser feito, e também um certo respeito às autoridades que ele mantém quase sempre, assim, sempre respeitando todos as patentes que estão acima dele. Então, assim, o jeito como ele passa, como ele flui de um sentimento para outro, isso me encantou muito, assim. Já que você comentou da primeira cena da série, comentar rapidinho que as primeiras e últimas cenas dos episódios são sensacionais. Assim, eles abrem muito bem e encerram normalmente com cliffhanger, um pouco clichê isso, mas quando é muito bem feito, funciona. O do segundo episódio é maravilhoso. Tem aí e aí vale destacar não só a atuação dele, como o arco dele com o personagem do Stellan Skarsgård, porque, só relembrando a série, o Jared Harris faz o Valery Legasov, que é o cientista que está investigando ali o que aconteceu, dando apoio, e o Skarsgård não vai, né? Fala Stellan. Stellan, o menino Stellan, faz o Boris Sherbina, que é o político que está envolvido lá vai ver o que aconteceu. E os dois começam meio atritando, porque justamente o cientista com o pé no chão, dizendo, cara, isso é uma merda de tamanho gigante, o outro, não, peraí, que história é essa, né? E ao longo da série, um vai vendo a posição do outro, e é sensacional, assim, no final, inclusive foi citado aqui, em que o momento em que o político, o Boris Sherbina, usa uma informação científica, sendo que lá no início ele diz, cara, eu não entendo porra nenhuma disso que está acontecendo. E ele usa com maior propriedade, assim, porque ele já aprendeu com o amigo, né? É muito legal, é muito legal. Tiagão, você vai embora ou você vai falar mais alguma coisa? Fala aí, cara.
Fala da música, fala do som. O som da é bom pra caralho. Vamos falar do som da série. O som da série é uma das coisas mais... Eu acho que é um dos elementos mais importantes da série. E ele já é apresentado muito bem no primeiro episódio, mas o primeiro ele serve muito para te colocar dentro daquela usina. A progressão da explosão, do desastre, você vê como o som vai evoluindo ao longo do episódio, como ele vai preenchendo mais o espaço, como vai adicionando novos detalhes no desenho dele, tudo para simular, né, para envolver com essa ideia atômica, com essa ideia de perigo. E no terceiro episódio, no segundo episódio, embora ele continue trabalhando muito bem o envolvimento, ele adiciona um aspecto de horror muito pesado, principalmente na sequência final, quando você tem mergulhadores precisando fazer alguma coisa com os tanques de água, não vou lembrar exatamente o que, acho que é tirar a água de dentro da usina. É preciso abrir uma válvula. Abrir uma válvula e tirar a água. E a cena é filmada de uma maneira sensacional, né? É uma série que tem uma câmera muito sóbria, muito consciente do que ela quer fazer. Então ela escolhe uma distância correta para te deixar dentro do ambiente. Ela escolhe ângulos muito bons para você sentir aquela pressão, sentir aquela claustrofobia. A iluminação da série também é algo muito interessante. E quando o som começa a se destacar, ele vai aumentando de volume, ele vai tendo um crescimento errático. Ele vai te dando uma agonia não só pelo que significa aquele barulho dos medidores de radiação, mas a própria inconsistência do som cria uma sensação estranha. Isso vai ao longo da série inteira. E não só com os medidores de radiação, mas toda vez que eles se aproximam da usina, por exemplo, o som tem um detalhe diferente, tem uma coisa... Quando eles estão no hospital, o som pega um eco diferente também. Então, a forma como eles trabalham, isso, obviamente, com a unidade das cores, com a unidade da angulação da câmera, da fotografia, ele cria, para mim, é o elemento mais importante para criar o envolvimento que a série criou e que conseguiu me deixar sem ar algumas vezes. E aí eu reparava que o que estava me incomodando mesmo, por mais que a fotografia estivesse me incomodando pela agressividade do visual ou pela forma como ela te envolvia, era o barulho, um som constante, um som que estava sempre sugerindo que tem um terror invisível por ali, que tem uma coisa estranha rondando todo mundo ali. É um incômodo bom, né, que você tá falando. É um incômodo bom, claro. Quando a galera começar a bater na série, eu vou defender praticamente tudo aqui. Até os cachorros. Até os cachorros, não tanto, mas um pouco. Eu acho que nisso que o Thiago falou, 2 comentários, né? Primeiro, acho que ajuda muito o fato da trilha sonora. Ela não é uma trilha sonora com grandes melodias, nem nada disso. São uns acordes, umas coisas que às vezes se misturam esses sons. E você está numa usina. Usina você tem som metálico, você tem cano estalando, você tem água caindo, tem barulho, aí tem gente correndo, né, por conta da situação. Então, assim, isso vai dando uma opressão, né, que é muito, 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 muito bacana. Uns barulhos que vêm do nada, assim. Graves. E o Onielo já tinha mencionado, os contadores Geiger lá aumentam. Uma agonia profunda aquilo. Muito bacana mesmo. Eu acho assim, os 2 primeiros episódios, se os 5 tivessem sido desse nível, e eu acho que o último recupera a qualidade, mas de um outro jeito, porque o último é um episódio de tribunal, basicamente, né? Mas bacana, de novo, é uma grande explicação sobre tudo que aconteceu. Para quem viu o JFK, é aquela hora que o promotor do JFK vai explicar o que aconteceu no dia da morte do Kennedy, é mais ou menos isso. Kennedy morreu. Kennedy morreu. O outro Kennedy também. E o filho do Kennedy também. Ali é uma morreção naquela família que, nossa senhora. Não queira ser dessa família. Não, tá doido. Então um jogador de futebol chamado Kennedy também, acho que esse não morreu não. Mas aí bacana, a gente passa para um outro lado, todo mundo babando o ovo aqui da série por uma razão bacana. E tem uma discussão na série. O que vocês preferem? Falar a parte ruim ou ir para a discussão? Vamos falar a parte ruim então, depois a gente sobe para a parte boa. Parte ruim, vamos lá, Acabou a parte ruim. Pode ir. Não é assim não. Não é assim não. Eu vou... Tem 2 linhas de comentários críticos. Sendo que comentário crítico não é necessariamente falar mal, tá? Uma linha de comentário crítico tem a ver com a verossimilhança de algumas coisas da série, tá? Que tá todo mundo... E aí o perigo veio do fato do escritor dizer, não, eu tentei me ater o máximo possível à verdade dos fatos. Eu tentei inventar muito pouco. Só a personagem lá da Emily Watson, que foi claramente criada para homenagear os cientistas todos. Só que aí que você começa a estudar a história da época, etc., você vê que não, cara, tipo 30% dali é verdadeiro, o resto são certas forçações. Mas não era isso que eu queria falar, não. Eu queria falar o seguinte. Aí você vem nos 2 episódios espetaculares.
Aí tem o terceiro episódio que dá uma patinada no ritmo, mas ainda assim vai. Porque Eles estão saindo da água, né? exatamente. Já o quarto episódio, para mim, para a minha pessoa, o quarto episódio eles fizeram um spin-off dentro da própria série, né? Porque ele conta uma história de um personagem que ele é apresentado e é retirado da série ali no mesmo episódio. É um episódio que, em termos de como é feito e como é muito bem feita, tecnicamente, irretocável. Mas é uma história que a gente já viu umas 200 mil vezes, que é do cara inexperiente, que é chamado pro exército, ele não tem experiência nenhuma, ele chega lá, conhece os veteranos, que transforma ele num cara mais duro, e ele tem dificuldade de tomar determinadas decisões e tal. Ali, em vez... Eu entendo, muito bem, é um impacto a mais do desastre da usina, mas é tão deslocado do resto que está acontecendo que eu falo, gente, isso podia ser outra série, ou eu substituiria esse episódio por um episódio de mais coisas que a série já estava apresentando. Um exemplo que quando a gente estava vendo, a gente falou, foi a história dos mineiros, o impacto nos mineiros, que começa com uma coisa bem bacana, especialmente o líder dos mineiros, é um personagem sensacional, e depois fica ali meio por ali. Enfim, eu achei o quarto episódio, vou dizer a palavra aqui, uma palavra, o quarto episódio é uma palavra, dispensável. Ei, agora eu joguei a polêmica. Bom, eu vou dar uma de Maurício Costa aqui. Grande Maurício, um abraço antes de tudo. Mas a gente tem que lembrar, primeiro, que é uma história real, né? Que eles se basearam num livro, inclusive, e uma história real. Tem que recontar uma série de coisas que aconteceram e que tiveram impacto na catástrofe em si. Um dos elementos mais fortes que teve para a questão da comunidade soviética são os 600 mil civis que foram cuidar da zona de exclusão e limpar a zona de exclusão. Isso é um dos impactos mais importantes da catástrofe em si. O único momento que eles abordam isso é exatamente no arco do garoto que vai ali exterminar os animais que estão radioativos. Que é, só fazer um paralelo, que é interpretado pelo Barry Keoghan, que é do Sacrifício do Servo Sagrado, que é o ruim do episódio, que ele não mata um servo sagrado no episódio. Então, assim, é algo que teria que ser abordado pela série se ela se propõe ser uma série romanceado histórico, semi-jornalístico quase. Então, teria que ser abordado e se não fizesse, seria um problema. Fizeram de um jeito que não ficou perfeito, eu concordo. É muito deslocado de toda a estrutura Vou dar um narrativa. exemplo na própria série de um arco que faz disso melhor, que é o arco da vaca. O arco da vaca é 10 mil vezes melhor. O arco da vaca é um anel, uma cena, não é um arco. É uma cena um anel. que é melhor do que o resto do episódio inteiro dos cachorros. Que é a abertura um desse episódio, prólogo, né? Só o prólogo mesmo. É um prólogo para o tema que eles vão abordar com os cachorros. O que me incomoda na cena no arco dos cachorros, que não é o quarto episódio inteiro, é mais ou menos metade dele. É uma metade grande. É uma metade grande. Não, Mesmo que seja só metade, é grande essa metade. Tem a parte no quarto episódio tem a parte dos robôs que é totalmente excelente. E ocupa mais ou menos metade do episódio. Que é um dos momentos de humor torto, né? Não só não só o robô alemão, tem o robô alemão, tem o robô soviético da Lua e os robôs biológicos. Terror puro. Aquela cena, a cena mais tensa da série é do quarto episódio. E um acerto ter sido feito do jeito que foi, né? Porque você praticamente participa da... Exatamente. É a cena mais tensa da série inteira. Agora, então, cabe primeiro esse parênteses. Não é o quarto episódio inteiro que a gente está falando como problemático. Na verdade, tem muita coisa muito boa no quarto episódio. E o problema principal é que é muito deslocado. A conexão do arco dos cachorros com o resto é muito tênue. Eles não souberam dar uma liga nisso daí. Mas, como arco em si, eu acho um arco muito bem filmado, muito bem dirigido, muito bem interpretado ali. Então, o que dá é uma sensação de pausa, digamos assim, na narrativa, mas funciona para sensibilizar em relação aos civis que participaram disso e, infelizmente, fica desconectado do resto. Você quer falar, Lucas? Depois eu tenho que lembrar um negócio que um amigo meu falou, mas falou assim. O problema desse arco, para mim, é ele ter sido introduzido nesse quarto episódio.
Eu acho que se tivesse tido uma construção desde o começo, no máximo ali no segundo episódio, como é o caso da cientista, que ela entra no introduzido no segundo, terceiro. finalzinho já do terceiro, né? Assim, já meio que... E aí ele... O personagem em si ele entra no quarto, não? Não, no terceiro. Não, ele é recrutado no terceiro. Ele é recrutado no final do terceiro. Então, assim, pra mim dá uma sensação de quem é esse cara? Tipo, por que eu quero saber a história dele? E o resto dos outros arcos são tão bons que quando a cena tá nos outros arcos, a série cresce. Um acerto, por assim dizer, é que por mais que tenha gente mutilada o tempo todo, gente se desfazendo, tem um desastre, esse arco ele não mostra cachorrinhos morrendo, né? Que talvez seja por isso que a série tá com uma nota tão alta no IMDb. Porque se você mostra um cachorrinho morrendo, a série não ia ter 9.7 no IMDb de 10, né? Mas assim, brincadeira da parte, se fosse um vídeo isolado no YouTube, eu ia achar o episódio bom. Pra mim, realmente, é o contexto dele do arco em si, no resto da série, que é bem problemático. Eu vou lembrar... termina. E assim, a sensação de ser genérico, que o Dutti falou, eu tendo a concordar, mas ao mesmo tempo, assim, eu entendi também o que o Aniello disse de mostrar esse outro lado, esse lado civil. Mas o lado civil já estava representado, por exemplo, nos mineiros, de certo modo, por exemplo, na mulher do bombeiro, que ela é uma representante também civil disso. Então, a não velha sei vaca. se... A velha vaca, que é perfeita, assim, é maravilhosa. O prólogo ali, ele conta uma história de início, meio e fim ali, perfeita, em 4 minutos de cena. Eu preferia ter visto umas 8 vacas diferentes, inclusive dos cachorros podia ser uma, então, assim, do que um arco inteiro para um cara só. Já tinha esse lado humano bem representado, fora o lado humano em si de todo o resto, né? Então, não sei se precisava. Tem um amigo meu, posso dizer seu nome, Carlos Zanato? Se não puder, você escreve aqui dizendo que eu não posso dizer seu nome. Que falou que esse é o episódio para geração Snowflake, né? Que tem que ter cachorro. E, na verdade, o fato de você mostrar em close um cara se decompondo e não mostrar um cachorro morrendo, para mim, torna a série pior e não melhor, né? É um episódio fuleira, como diria o outro. Tem cachorro, tem criança, tem câncer nessa série. Você vê? Tirou o cachorro, a série fica ótima. Esse quarto episódio, realmente, esse arco dos cachorros, o problema pra mim... Ele ficou ruim porque você foi embora, né? Que você só viu os 3 primeiros com a gente. É verdade. Quando o cachorro você foi embora, não acabou a você, série. tá vendo? Era a minha presença que deixou Eu você acho. O problema dele é que eu acho que ele se alonga um pouquinho a mais. A conclusão dele, quando eu estava assistindo, eu até pensei, eu falei, cara, daqui a pouco eles vão encontrar uma ninhada de filhotes, e aí o garoto não vai conseguir. E é bem isso, porque ele realmente... Você sabe que você pensou nisso? Pensei. Porque realmente, o que você falou, é genérico. Essa muito ideia mal é um mesmo. pouco genérica, sacou? Mas a importância dele, eu não consigo tirar tantos pontos, eu tiro muito pouco. Porque ele é um episódio importante, ele é um episódio que soma a ideia da experiência. O detalhe, por exemplo, daquela copeira de aço, eu achei sensacional o pessoal usar aquilo. Achei muito engraçado. Não sei se era para ser uma piada, eu achei engraçado aquilo ali. Porque mostra, já soma tudo, soma uma ideia da mentalidade, o que eles estão pensando, como eles estão fazendo, o nível de importância que ele tem nas coisas. Né? E os personagens, eu acho que eles funcionam. E ele consegue resumir bem isso que o Daniello falou, o impacto nos civis. Daniello é tipo o Daniello, os dois. uma espécie de O mix. Daniello falou que é o impacto nos civis. Então, embora eu acho que o arco dos cachorros tende a se alongar um pouquinho a mais, terminar de uma maneira que eu achei um pouco formulaica, a importância dele para mim mantém o episódio lá. É realmente para mim o episódio mais fraco da série, mas ele é mais fraco por 1 ponto, sacou? Os outros são 5, esse é 4 e 4,5, porque se nos cachorros cansa um pouco, tudo por fora é sensacional. A investigação da Ulana, né, eu acho, da Emily Watson, é muito boa no hospital, as consequências dela com a KGB. Eles tentando entender como é que eles podem remover o grafite do telhado, né, o desespero deles, as soluções, os problemas com as soluções, o terror do robô biológico. Então, apesar de tudo, o episódio é sensacional. Para mim, ele só erra um pouquinho na subtrama que se alonga um pouco demais, mas ela continua tendo um papel muito importante na série. Também a gente concorda que é ruim, então. Nossa. Posso só comentar um momento desse arco que acho emblemático do que deveria ter sido esse arco? A vaca. Não, do arco dos cachorros, especificamente daqueles 3 soldados, dos 2 soldados e do civil, né? Quando o soldado que quase não fala nada, ele vira e solta a frase totalmente desconexa,
para a felicidade de toda a humanidade, algo desse tipo. É o nome do episódio, inclusive. E aí a câmera afasta e mostra a faixa em russo, que estaria ali como o lema soviético para os cidadãos ali. Então, A faixa caída. é a faixa caída, destruída. E a ironia, né? A ironia por detrás da coisa, né? O sonho soviético sendo desmantelado ali. Então, eles poderiam ter trabalhado mais isso. Aliás, só para ser muito apropriado, o Gorbachev, numa das entrevistas bem posteriores, ele diz que a União Soviética começou a acabar ali mesmo. Não foi na que não foi existem vários fatores econômicos, etc. e tal, mas ali ele marca como assim, o começo mesmo foi Começo do fim. Sim, já estava começando a decair, mas enfim. Você ia falar Uma alguma coisa? defesa do quarto episódio é que assim, os 2 primeiros têm uma intensidade perfeita e muito parecida para mim. Se a série continuasse nessa intensidade, talvez ela saturasse. Então esse episódio serve para uma quebra. Tem a ver com a série, né? O negócio de saturação tem um pouco a ver. Nossa. Ela serve para uma quebra, que aí a gente pode dizer se ela foi bem feita ou não, mas ela ajuda a série a respirar, né? Que também. Enfim, né? O Lucas não Só respira. fizeram essa coisa pra eles. Esse episódio ajuda nesse embalo, assim, de o quinto para poder fechar tudo. Então, a dosagem tá... Você tá fazendo de propósito, Não tô né? fazendo, eu juro. A dosagem é muito boa, assim. Foi o que eu falei, meu destaque inicial foi isso. O equilíbrio da série. Então, eu não sei se seria com os mineiros, se seria de novo com a mulher do bombeiro, mas precisava desse episódio fora da usina também, né? É isso aí. Mas me lembrei aqui, não tem nada a ver, porque até porque o episódio lá eu achei melhor, aquele episódio do samurai do Westworld, assim, que no meio do nada tem um episódio de samurai que depois não é retomado nunca na série. Mas enfim, viajei aqui. Bom, isso aqui foi uma discussão que a gente fez de um problema ou não, uma característica da narrativa que deu um intervalo e foi pra lá, e se foi bom ou não foi, você viu aqui as opiniões de cada um. Aí tem um outro problema que não é exatamente de narrativa, são escolhas da série, e aí é um problema para fora da série, digamos assim, que é a questão da realidade histórica, né? Do quão apurada, do quão correta realmente é a série em retratar. Bom, primeiro de tudo, uma série de ficção não tem obrigação de retratar fielmente como foram os fatos. Um filme que... Aliás, a dona revista Bula, toda vez que eu puder falar mal, eu vou falar, porque ela volta e meia solta lá na... 15 séries para você conhecer história mais do que nos livros. Não, nenhuma série você vai conhecer história mais do que nos livros. Porque, né? A série pode ser... Ela é uma obra de ficção. Ela, por si, ela tem uma intencionalidade ficcional. Tem muita coisa que precisa ser condensada, alterada para ficar mais animada ou menos, enfim. Então, não caia nessa... Ah, mas eu vi na série que foi assim. Nem Chernobyl é. Qual o problema? O problema é que o escritor, primeiro ele disse que ia se ater ao máximo aos fatos. E aí tem muita coisa que não foi como... de fato aconteceu. Vou passar aqui rapidinho para não me delongar muito. Depois eu vou passar para o Anielo um outro problema, tá, Anielo? Um problema que você é o responsável por discutir. Já te digo qual é já. Então, por exemplo, a gente tem a história lá da Ponte da Morte, né? O pessoal que ficou observando a explosão na ponte. Isso na Rússia é considerado lenda urbana. Nunca aconteceu. Essa galera da ponte que ficou lá e morreu todo mundo. Inclusive, tem uma entrevista com um cara que estava na ponte. Assim. E é talvez a melhor cena da série. É uma cena super poética. Por isso, de novo, talvez o mal não tenha sido ele fazer a cena. Tenha sido ele falar em alguma entrevista que ia se ater aos fatos mesmo. Aos fatos. Ou não ter colocado ali aquela... Ele podia botar a legenda no final. Ah, a história da Ponte da Morte não está confirmada, mas qualquer coisa. Quando ele põe aquela legenda no final afirmando várias coisas... Você fala, E os 2 primeiros episódios têm um quesinho meio documental, quando ele usa as gravações originais, uma fotografia. Isso. Então ele Na passa verdade, essa é até impressão, interessante, né? Todo mundo fala com seus sotaques originais de inglês. O diretor falou que tentou fazer ensaios com sotaque russo. Disse que ficou assim... Ficou escolhendo o professor Raimundo. Ficou muito caricatural, segundo ele. Porque ele falava, não, eu quero que você fale inglês com um pouco de sotaque. Aí todo mundo virava aquele vilão do James Bond, 80, né? Assim, Então não rolou. Então melhor. Só que os anúncios, os trechos de TV são originais, então são em russo. Então o que mais? Mas isso é a Serafim, né? A cientista, ela pesquisa pra caramba pra conseguir revelar, e tem as gravações dele que se espalharam pelos outros cientistas. Segundo o que eu pude pesquisar, todo cientista da Rússia sabia daquela merda. Que era uma coisa sentada era uma bomba relógio esperando para dar problema. Não teve assim uma investigação científica que os cientistas tiveram que com essas gravações forçar o governo a admitir. Não teve isso, né?
E a série é um pouco sobre isso. Já eu chego no Aniela, hein? A queda do helicóptero não foi naquela situação, foi meses depois, não teve nada a ver com radiação. Bateu na torre, é barbeiragem mesmo. Aí teve uma coisa que é mais polêmica, que é a quantidade de casos de câncer que foram retratados depois. Tem alguns estudos que dizem que lá na região são câncer de tireoide, aumentou 0,6 e tireoide praticamente não mata, então não teria sido um grande impacto. Só que assim, eu li isso em mídia ocidental, então não sei exatamente. Vai saber, vai saber. Eu li isso numa reportagem da Forbes, por exemplo, que tem investidores lá de energia atômica, né, que estão querendo... Não sei, a gente não pode ser ingênuo quando lê as coisas. Então a maioria do pessoal russo gostou da série, mas está incomodado com os exageros. Mostrou os oficiais russos e o governo russo, segundo eles, vocês mostraram uma coisa que aconteceu em 86 do jeito que a Rússia era na década de 30, desse negócio, ou você faz isso, ou vai ser morto. Se você não me falar como funciona se você não me explicar direito isso aí, eu vou te jogar do avião e tal. Então foi essa coisa meio vilanesca, que, de novo, para dentro da série, funciona maravilhosamente bem. Ela só não pode se dizer fiel aos fatos. O que mais? Tá bom, chega. Foi muita coisa. Esse de novo, tem outro que eles citam aqui, que naquela época jamais o Sherbini ia levantar no meio do tribunal e mandar o juiz fazer o que ele queria, né? Segundo eles, eu não estava lá, eu não sei. A gente tem que ter muito zelo com como a Rússia é mostrada pelo Ocidente, por motivos óbvios, né? Se você quer fazer algum comentário sobre isso, você ia falar que a parte da caricatural te incomodou, vilanesca, na verdade. Essa foi uma coisa que me deixou um pouquinho incomodado na série, principalmente pelo personagem do diretor do teste lá, esqueci o nome dele. Eu te falo já que eu anotei, porque são todos nomes difíceis de lembrar, né? Termina com Ov, não sei. Termina com Ov, é russo o nome, é isso? É o vilão da série. É o vilão. Anatoly Dyatlov. Isso, Dyatlov. Interpretado pelo Paul Ritter, que ele tá meio engraçado. Ele tá muito caricato, ele tá monotônico. E aí compilaram bigodinho, só faltou ele fazer assim no bigodinho, né? Com certeza. Faltou um monóculo e um bigodinho. E como a personagem da Emily Watson basicamente compila toda a bondade, todo o senso de moral, ele é o antagonista dessa personagem e ele é completamente vilanesco e malvado e exagerado e grosso. E aí eu não consigo dizer se isso tá pautado numa realidade, em como era de fato essa pessoa, mas pra mim, na série, diminui um pouco o impacto dela, porque ele ficou um vilão exagerado, ficou uma coisa, eu sou mal porque eu sou mal, eu quero terminar esse teste essa noite para ganhar uma promoção, eu vou fazer isso, e no meio do caminho eu vou xingar, eu vou falar mal do estagiário, eu vou humilhar o cara aqui, eu vou dar o tapa no caderno, eu vou brigar, sabe? Então, nesse momento eu acho que faltou sensibilidade. É uma série que consegue trabalhar muito bem essa questão do guia moral dos personagens, mas esse tem um guia moral tão ligado só para um lado que muitas vezes eu achei meio maniqueísta. Sabe? Foi um personagem que mais me incomodou. Felizmente ele não aparece muito, ele tem muita relevância, obviamente, no primeiro episódio e no quinto. Depois ele não aparece. E nem no quinto ele tem tanta, assim, além da reconstituição temporal, né? Mas a própria feição dele me incomodava. Ele tá sempre nervoso, sempre olhando, sempre doido para parece dar um tapa na cara de alguém. E eu acho que esse é o momento da série que me incomoda de verdade. Foi na vilanização desse Dyatlov. Acho que foi um exagero que faltou equilíbrio no personagem. Vamos tirar ponto dessa porra. É isso aí, garotos. Você ia comentar alguma coisa, Lucas? Eu acho que até pega o gancho do Thiago, porque a gente, na hora de escrever uma crítica de uma série, de um filme, a gente normalmente não tira ponto por erro histórico. Pelo menos eu penso assim. Agora, isso que o Thiago falou, de vilanizar um personagem e ele ficar monotônico, aí sim é um exemplo de algo que vale a pena tirar ponto, porque está intrínseco ao material audiovisual que você está retratando. E pegando um pontinho do que o Dutti falou lá no começo, que ele falou assim, isso é uma obra de ficção. Eu vou além, eu acho que até obras de documentários, eles têm também um viés, eles têm também um recorte, que também não dá pra gente levar a ferro e fogo. Então, assim, qualquer material audiovisual, encare como uma curiosidade, como um ponto de partida para você pesquisar mais sobre o assunto. Então, essa fica o recado. Tem muito material sobre Chernobyl e qualquer outra série histórica que for
ter no futuro, que já teve, enfim. Então pesquisem, se vocês tiverem curiosidade sobre o tema, e não levem a ferro e fogo que está lá na tela, né? Eu acho, aliás, o Lucas levantou uma coisa que tem diretamente a ver com a minha relação com o cinema. Eu gosto muito de ver filme histórico porque me pilha para pesquisar. Não porque o filme tem aquilo ali. Eu falo, cara, que massa, mas como que foi isso mesmo? Eu gosto muito de correr atrás. Deixa eu fazer um pequeno intervalo aqui para a gente passar, porque eu vou perguntar para a palestra do Anielo, que eu vou perguntar daqui a pouco, só para dizer o seguinte, que em 2019 o diretor do filme, o escritor da série, disponibilizou todos os scripts numa biblioteca dos Estados Unidos, no site de uma biblioteca, está lá em PDF, se quiser baixar, ler, quem se interessar por como é um roteiro de série, como é escrito, a cena tal, como é que faz, está na biblioteca John August, nos Estados Unidos, johnaugust.com, august.com. Vocês vão lá no site da biblioteca e podem baixar os scripts da super série da HBO. Agora, a palestra do Daniel é o seguinte. Uma das críticas que foi feita pela Forbes, por essa mesma... uma longa reportagem que ele saiu da revista Forbes, foi que a série meio vende uma imagem da energia nuclear como uma coisa muito ruim, como uma coisa perigosa, como uma coisa... a se temer. Você até falou do terror em si. Ela conta que várias pessoas, não, acabou a série, eles foram para o Google descobrir quantas usinas nucleares tem no meu país, tem em volta da minha casa. E aí a revista Forbes apresenta uma série de argumentações de que, assim, se for ver, é uma energia que é mais limpa, é uma energia que, mesmo quando dá merda, o alcance dela não é... Assim, não vou dizer exatamente que é contido, né? Mas é um impacto de mais longo prazo, assim. Para o planeta ela é menos perigosa, né? Talvez para as pessoas, não, e mesmo assim é um efeito de longo prazo nas pessoas. Então eu queria que você pensasse, a série fez um desserviço à ciência? Essa é a minha pergunta para a sua palestra, já comentando algumas outras coisas que eles dão exemplo aqui. Que, por exemplo, eles mostram a radiação como uma coisa contagiosa, e ela não é, né? Tem uma enfermeira que pega num cara e, agora estou com a minha mão, bichado. Não existe isso. O lance do bebê da mulher também. Ou o lance que não, a mulher estava em Chernobyl, então o bebê absorveu toda a radiação. Isso não existe em ciência. Sabe? A mulher não tem nada e o bebê teve o aborto porque só o bebê absorveu. Ou ainda tem uma outra coisa na que vida real ela nem grávida estava. Ela já tinha 2 filhos no mesmo. Fica ambíguo. Se você parar para pensar, a série não define, mas fica ambíguo, por exemplo, a história de ninguém poder chegar perto do doente. Não é por causa não é porque o doente vai contaminar ninguém, é porque o doente está sem pele. E ele estando sem pele, as pessoas fazem mal para ele, não o contrário. Na série dá a impressão de que sai daí, porque senão você vai virar zumbi. Então tem essa coisa Você acha que a série, nessa perspectiva, tem um desserviço à ciência? É uma pergunta de alto nível. Essa pergunta é boa, né? Bom, eu tenho que dividir a resposta em dois pontos aí. Divide em 5 e no quarto você fala de cachorro. Beleza. Não, mas primeiro comentar a questão da energia nuclear em si. Eu acho que a gente, infelizmente, perdeu, em parte por culpa de Chernobyl e também do acidente de Tri Island nos Estados Unidos, que foi outro acidente sério que é muito menos comentado, mas Chernobyl foi numa escala maior mesmo. Mas a gente perdeu grandes oportunidades de energia limpa com energia nuclear nas décadas de 70 e 80. Só para te interromper, tem exatamente a ver com isso, que ele fala que às vezes a série, até por usar alguns termos como a energia nuclear é como se fosse uma bala, Chernobyl é uma bomba atômica esperando para explodir, uma terminologia que confunde energia nuclear com energia ou com energia atômica no sentido bélico, né? Uhum. Não, a gente perdeu a promessa da energia dos reatores de fissão nuclear de produzir energia limpa era muito viável, era muito palpável, era muito realista. E ela não se concretizou. Os países que apostaram nisso, a Alemanha principalmente, atualmente estão tendo que renovar o parque energético deles, porque você tem toda uma questão de imaginário político hoje em dia, contrário ao uso da energia nuclear para fins civis. Isso retomou com o maremoto lá no Japão, com o acidente nuclear que teve lá, e assim, uma coisa que eu até botei na minha crítica, menos pessoas morreram em acidentes ligados a usinas atômicas do que pessoas morrem em acidentes de usinas a carvão.
mesmo considerando as estimativas mais altas das mortes de Chernobyl, mesmo pegando aquelas referências de 90 mil mortos e coisas do gênero, os acidentes em usinas térmicas comuns são tão frequentes e tão comuns que, se você for pegar o número de mortos, vai superar isso. Então, infelizmente, acaba pegando no imaginário isso, porque, primeiro, por causa da vinculação com as armas nucleares. Infelizmente, a energia nuclear civil serve sempre para quem tem domínio de usinas nucleares, está a um passo de obter a produção das bombas atômicas. Então, se você pega um Irã, por exemplo, tendo usina nuclear, você vai ficar preocupado, como acontece hoje em dia. E, além disso, também a questão da escala quando um desastre acontece, porque uma usina térmica comum explodir em tal lugar é algo que vai dar no jornal ali da região e coisas do gênero. Um acidente como Chernobyl mudou o cotidiano das pessoas da Alemanha durante o acidente, que tiveram que cuidar da nuvem radioativa que se espalhou. Então, você tem uma perturbação muito maior com os acidentes nucleares momentaneamente. Mas se a gente apostasse mais na energia nuclear, e vai ter amigos meus que vão questionar isso que eu estou falando, o JS em especial, um amigo que estudou física comigo também, vai dizer que eu estou errado nisso, mas... Você está certo nisso. Mas assim, seria uma aposta muito mais ecológica. A gente está apostando em desenvolver cada vez mais a tecnologia dos reatores nucleares de fissão para torná-los mais seguros, do que hoje o momento político não permite mais. E aí eu não acho que a série está sendo um desserviço, porque o desserviço já aconteceu. Ela é um sintoma do que já aconteceu no nosso imaginário com Chernobyl, com Fukushima e com Tree Island, principalmente. E com Simpsons. E com o impacto da Guerra Fria. Mencionam o filme O Síndrome da China, que também é outro filme que também deixa a imagem do... O filme Síndrome da China, como curiosidade, ele foi muito feliz historicamente, porque ele foi lançado 2 semanas antes do acidente de Tree Island. Então, assim, foi quase premonitório. E o que aconteceu no... Sinto o cheiro de foul play. Agora, comentando a parte da radioatividade em si, do envenenamento radioativo. Até onde eu pesquisei, e isso é mais ligado à medicina do que física, então, se eu tenho algum conhecimento em física, e eu não sou formado em física, eu estudei bastante, quase me formei em física, mas... Resolveu ser crítico de cinema? Resolvi ganhar dinheiro no Razão de Aspecto. Tá perdido. Pois é, por isso que eu tenho roupas tão lindas assim, então... Mas até onde eu pesquisei sobre envenenamento radioativo, quando você tem envenenamento radioativo no nível extremo, você acaba produzindo uma fase, até citada na série, uma fase chamada fase de Walking Dead, literalmente, o morto-vivo, em que você tem o corpo da pessoa se tornando fonte radioativa e ele tendo uma melhora repentina, e aí, se não tiver o acompanhamento médico, ele poderia sair e contaminar radioativamente outras pessoas. Isso sim existe, só que eu não acredito que na escala que a série retrata. Eu teria que fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada sobre isso. Eu posso também ter pego algo mais sensacionalista, eu realmente não sei. Estou inseguro para relatar quanto a isso. Agora, não custa a gente lembrar que a gente teve aqui no Brasil algo muito similar, com o Césio 137 em Goiânia. A gente... Você ter o material radioativo ali em mãos, uma contaminação radioativa em mãos, não compreendê-la e permitir com que as pessoas interajam com as outras, gera contaminação. No caso, era porque havia resíduos de césio na mão das pessoas quando elas entravam em contato. Então, todo o acidente de Goiânia que teve é muito similar nesse sentido àquela esposa que está ali sem se preocupar com o que as autoridades estão dizendo, entrando em contato com um cara que poderia estar contaminado radioativamente. Pode ser algo não muito preciso cientificamente, mas narrativamente funcionou muito bem. Muito bem, obrigado pela palestra. Não foi longa demais, né? Não. E aí eu vou... Por que aliás, que eu resolvi te perguntar isso? Porque a gente engata num outro detalhe. A série não é exatamente sobre energia nuclear, também não é exatamente sobre o acidente, né? E aí ela nos mostra
que o problema da energia nuclear não é a energia nuclear. É o ser humano que administra ela de forma irresponsável, como tudo que a gente faz, né? Ser humano é bom para fazer besteira, que olha só. Por que dá o grande merda? Olha o spoiler. Spoiler de quem não viu a série, hein? Esse é o grande spoiler. Por que dá merda na usina? Porque os cientistas russos sabiam que o tipo de reator poderia dar um tipo de problema e abafaram isso. Não era divulgado determinada falha do reator. Não era conhecido. Também pela questão de usar materiais mais baratos. Né? Exatamente. Isso que eu só comentar, a série não comenta algumas coisas. Não existia algo que teria transformado Chernobyl num peido, e que existe em todos os reatores nucleares do Ocidente e não existia nos reatores soviéticos, é uma estrutura externa de contenção ao redor do núcleo. O piscinão de Ramos em volta. Então, assim, no momento em que o núcleo explode, ele só tinha o prédio em si, de concreto, o teto explode e vai para o ar livre. Se tivesse uma estrutura de contenção, aquilo ali simplesmente estaria contido, teria sido um grande problema regional, mas não teria jogado o urânio na atmosfera como aconteceu. Vale o contrário também, né? De que poderia ter sido muito pior, né? Isso é uma coisa que a série mostra muito bem, se você quiser até comentar. De uma forma meio ousada, assim, exagerada demais. Por exemplo, os 3 voluntários trabalhavam lá na empresa, enfim. Mas você pode contar dessa parte aí. Que isso a série mostra muito bem o tamanho do problema que ia ser, né? Os lençóis freáticos poderiam ter sido contaminados e isso ia dizimar uma parte, assim, ia envolver uma parte da Europa ali considerável, assim. Com certeza a Copa do Mundo hoje seria diferente se esse problema tivesse sido pior. Olha a preocupação humanitária dele. Olha onde foi a consequência dele. O Dassaev ia ter mais 3 braços, né? Então, assim, isso a série ela tem esse cuidado de mostrar de que, olha, aconteceu o problema, mas olha o que poderia ter sido. E é até uma meia-culpa que a gente faz no colégio, assim. Eu não estudei isso no colégio devidamente, assim. Eu fui estudar agora um pouco por causa da série, olha de novo a curiosidade, né, despertando. Então eu não fazia ideia de que poderia ter sido um problema tão maior assim, né? Eu e a Anielo, por exemplo, a gente também não estudou no colégio, a gente estudou na televisão, né? Porque estava passando ao vivo enquanto a gente... Não estava, ao vivo não, né? Sim. 20 dias depois. Oi? Uma pergunta, porque ver o que vocês acham. A Rússia vai produzir uma série em resposta, né? Que falando que, na verdade, o que aconteceu na usina de Chernobyl foi uma sabotagem americana. Vocês acreditam nessa teoria de conspiração? Você acha que é possível esse tipo de coisa? Eu vou te falar, o ser humano, para mim, é talentoso o suficiente para fazer merda sozinho. Viu? Normalmente eu não acredito em nenhuma teoria da conspiração, porque eu não acho o ser humano talentoso o suficiente para criá-la. Igual eu falo assim, não, Illuminati, tem 8 caras no mundo que decidem tudo. Meu irmão, os caras não conseguem nem marcar a reunião, né? Porque não Falar mal dos Illuminati no Facebook. Eu tenho ordem deles para falar mal deles, tá. porque aí o nego desacredita e tal. Reptiliano. Então, e aí eu queria chegar na parte que é mais legal da série, que é justamente a discussão sobre como é perigoso, não a energia nuclear, mas um governo irresponsável. Né? Você ficar lidando com a verdade, achando que pode brincar com ela. Não, hoje eu falo isso, amanhã eu falo aquilo. É como eu brinco aqui no Brasil, né? Senhor engenheiro, se o senhor vai desviar dinheiro, vai cobrar propina, etc., tudo que o senhor quiser fazer, o senhor faça. Mas na hora de construir o negócio, constrói direito, porque senão cai. Né? Então, a minha pergunta é essa. O que vocês acharam desse lado da série de a grande responsabilização? Eu queria, então, até, porque eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista em relação à pergunta anterior que você fez. A série faz um grande desserviço à ciência, de certa forma, um pouco ao falar da energia nuclear como uma grande vilã, mas ao mesmo tempo não, porque os grandes heróis da série são cientistas que estão tentando transmitir uma verdade que o governo não aceita, e é por isso que a merda acontece. Então, uma das morais principais da série é: escutem os seus cientistas, Bolsonaro. Ops, escapou. Bolsonaro é um peixe. Obrigado. É um tipo de peixe, Bolsonaro. Assim, uma das conclusões, né, é deles falarem de usar os materiais, as filipetas ali de plástico, né, como é que grafite, era? De grafite. As barras de contenção. Ia dar certinho, né? Então, isso é um dos motivos de ter desencadeado um dos problemas ali, que ele faz aquele gráfico lá, que é também expositivo, mas funciona visualmente ali naquele momento. A série, a todo momento, ela bate nos políticos nesse sentido, seja nas reuniões, seja no avião. Então, é sempre esse embate ali
de homem contra homem, mais do que homem contra radiação. Bate na Rússia o tempo todo também. Mostra isso, mas eu acho que assim, é importante a gente ver que esse problema não é da Rússia, não é da Rússia soviética, não é da... É de qualquer governo que lide de forma irresponsável com a verdade. Né? E nesse sentido, a série, ela vem num momento, e não estou falando de Brasil não, gente, estou falando de mundo, tá? Eu estou falando de uma época de fake news, de uma época que enfim, eu acho extremamente... A série sendo histórica, sendo de um episódio 86, o grande mérito para mim, a produção foi legal, a música é legal, as interpretações são legais, mas a escolha do foco do tema foi absurdamente positiva. Você que é nosso comunistinha de plantão, te conte aí o que você achou disso. Meu malvado favorito. Você comia criancinha? A série... Ela é guiada, o tema mesmo da série é isso, é uma discussão sobre a moralidade da verdade mesmo. E isso é o que deixa a série... Eu acho que é o grande responsável da série tá tendo esse sucesso que ela tem. Porque, claro, você tem todos os elementos da criação cinematográfica sendo muito bem utilizados. Né? Do texto, as escolhas técnicas, reconstituição de época, fotografia, tudo que a gente falou aqui. Mas se não tivesse um elemento de identificação humana, de verdade, alguma coisa que engaje o consciente coletivo, que a gente consiga se relacionar, eu acho que ela não teria toda essa abrangência e essa apreciação. Porque ela está tendo uma discussão, como o Dutti falou, que o timing é perfeito. Porque está acontecendo no mundo, e aí eu não vou fazer crítica a nenhum lado ideológico, né, mas está acontecendo no mundo um desequilíbrio de discurso. Né, e a partir desse desequilíbrio estão sendo criadas consequências muito ruins, né, dependendo da perspectiva, eu acho que são muito ruins. E a série, ela puxa uma questão que a gente tem que se guiar, que é a questão da verdade, que é a questão do equilíbrio, que não adianta uma imagem a ser vendida quando os riscos podem ser aqueles. Né? Não tem imagem de governo que justifique o que aconteceu em Chernobyl, tomando aquilo tudo como fato. Então, a série ela é guiada por um sentimento que o mundo está carente. Eu acho que isso que determina realmente como ela está sendo muito bem apreciada, e está sendo falada, e está sendo indicada. A gente olha para os elementos... É muito comum você, talvez, não perceber esse detalhe, porque ela é tão primorosa na criação técnica e narrativa, que, de vez em quando, a gente foca só nisso e deixa de pensar que a série abre e termina com o discurso da verdade pelo Lagazov, pelo personagem Jerry Harris. Ela abre questionando o peso da verdade, ela termina questionando o peso da verdade e as consequências da mentira. Então é uma série que está encaixada no nosso time, no nosso contexto político mundial, de uma maneira sensacional. É isso talvez o grande valor dela. E perfeito o que o Thiago falou, que não é monopólio de nenhum lado, nem esquerda, nem direita, nem nada. Isso é uma característica em que a construção de uma imagem, a construção de um discurso, a construção de uma narrativa se torna mais importante do que lá verificar o fato no pé do estudo mesmo, de ver como é na vida real. Abram os olhos, amiguinhos. E vale o detalhe de que a gente só sabe desse acidente porque a radiação chegou na Ucrânia. Na Suécia. Então, assim, só porque a galera na Suécia identificou que aí é que a União Soviética foi se manifestar, e tem esse texto na íntegra, né, que é a gente fala, houve um acidente, já está tudo controlado, e é um texto formal ali, tipo, curto, bem... como se fosse um probleminha assim, explodiu uma coisinha aqui em casa pequena, sabe, assim. Então é bem interessante esses dois... as informações que a gente tinha na época ali, o Dutti e o Anello que já tinham nascido, assim, não foi igual é hoje, assim, 5 minutos depois já tem 500 memes no Facebook. Foi coisa de 20 dias depois, em informações muito nebulosas ainda. Então foi graças a não falei disso. Você escolhe essa palavra. Então foi graças à Suécia que a gente está tendo a série, de certo modo. Né? É isso aí, tem que parabenizar a Suécia. Alguém mais? Complementos? Dores? Acho que foi. Então vamos lá. Muito bem, essa foi a nossa discussão sobre Chernobyl. Vou abrir aqui para alguma recomendação de filmes em cartaz. Eu sei que o Anielo tem uma muito boa, o resto dos meninos também. Eu não tenho, então não vou fazer. Então vou começar agora do Thiago aqui. Thiago, o que você recomenda que está em cartaz? Estreou hoje, né? O novo filme do Almodóvar, Dor e Glória. O último filme dele, se eu não me engano, foi 2016, Julieta, que é um bom filme, eu gostei. Mas esse Dor e Glória, ele tá me deixando encantado, porque eu não consigo parar de pensar no filme. E quanto mais eu penso no filme, mais eu gosto dele.
porque é um filme... O Lucas, ele me alertou muito bem isso quando saiu da sessão. Ele falou, cara, é um filme autobiográfico. Eu falei, como assim? Ele falou, pô, cara, o cara é o Almodóvar, é um diretor de cinema. Eu falei, cara, é verdade. Mas eu acho que tem um detalhe interessante, que ele usa isso dentro do filme, e é isso. Eu não considero ele tanto autobiográfico como uma autoficção. Porque o filme tem uns momentos de liberdade. É claro que a história do Almodóvar, chegando onde ele chegou, com a carreira que ele teve, olhando para trás e reavaliando a vida dele com a perspectiva agora da vivência. E a partir disso ele cria momentos da vida dele, né, de uma catarse emocional extremamente tocante, de várias formas possíveis, sem abandonar os maneirismos dele, as características dele no interior da Espanha, o uso de cores quentes como vermelho, mulheres fortes, presença, uma figura materna muito forte também. Tudo isso está lá, mas está num grau diferente, está numa forma diferente. E o final do filme, além da construção já ser um pouco diferente, com sentidos um pouco diferentes, mas ainda daquele Almodóvar, a última cena do filme ressignifica tudo que você assistiu. E se você não quiser olhar para trás, você vai ver um grande filme. Mas se você olhar para trás com a perspectiva da última cena, você vai ver que o filme ele é gigantesco. É um filme íntimo, é um filme pessoal, sincero, mas ele é gigantesco. Ele trata de muitos assuntos diferentes, de muitas histórias diferentes, com várias perspectivas diferentes. E, cara, é simplesmente apaixonante. E eu tinha tempo que eu não via um filme do... Eu não sou um grande fã de Almodóvar, né? Mas tinha tempo que eu não via um filme que mexesse tanto assim comigo. O último que eu vi que me deixou assim foi, acho que Corpo e Alma. E esse filme pra mim tá lá, porque ele... eu não vou falar muita coisa, o que acontece na última cena é maravilhoso, assistam. É um filme que tem tudo, se você gosta de Almodóvar, tem lá tudo que você quer ver, mas ele ressignifica, ele reutiliza todas essas características para contar uma história extremamente pessoal que eu acho que merece ser visto no cinema. Então, Dor e Glória. Vou falar em 1 minuto, só para não dizer que eu não vou falar nada. O Antônio Bandeiras está maravilhoso no filme também. Tem o Antônio Bandeiras no filme da Almodóvar? Pois é. Que coisa, isso é inovação. Tem a Penélope Cruz também? Eita, mais um Almodóvar. Fala rapidinho, a gente já falou na mesa passada, mas vale a pena. Rocketman, para quem gosta de musicais, vai ver lá a biografia musical do Elton John, sensacional, para quem gosta de musicais. Eu vou recomendar, estreou a semana passada, ainda está em cartaz em poucos cinemas aqui em Brasília. Quem não é de Brasília deve estar em poucos cinemas aí também, porque foi um filme que teve dificuldade de divulgação para o cinema, não só no Brasil, no mundo inteiro. O Homem que Matou o Don Quixote, do Terry Gilliam. São 30 anos que a gente está esperando esse filme ser produzido. São mais de 17 anos de filmagem. O elenco já foi trocado, Johnny Depp já esteve no filme, já saiu. Assim, um dos piores casos de pesadelo de produção da história de Hollywood. Vale um filme sobre a produção. Teve um filme tem um filme, um documentário. Um documentário sobre um documentário que é Lost in La Mancha. Lost in La Mancha, que é sobre a parte da produção. Era para ser o making-off do filme, virou um documentário. Então, assim, a história do filme já é quixotesca, em todos os sentidos. O filme é Terry Gilliam, genial no sentido Terry Gilliam de ser assim, você às vezes não consegue entender por que a cena A está vindo antes da cena B, mas as duas cenas são ótimas e na cena D você já está perdido ali no espaço, mas você acaba rindo muito. Tem uma pegada ali Monty Python, com certeza. E a produção, a figurino está delicioso, a fotografia ali das pequenas vilas. Não falei a história do filme, né? Não precisa. Não falei a história do filme. É difícil falar a história do filme, mas vou tentar. Você tem um diretor / produtor de vídeos que está fazendo uma peça publicitária para televisão sobre Don Quixote na Espanha. E ele, há 12 anos atrás, tinha filmado um filme universitário, porra louca, sobre Don Quixote numa vila ali do lado. E aí ele, para buscar inspiração, porque ele está sem inspiração, ele vai tentar encontrar o antigo elenco, e o ator que fazia o Don Quixote pirou e acha que é o próprio Don Quixote. E confunde o diretor com o Sancho Panza. E por causa disso ele acaba se envolvendo em coisas estilo Espanha do século XVII no século XXI. Só pra galera, pra quem não tá ligando o nome à pessoa do Terry Gilliam foi um dos membros do Monty Python, um grupo inglês de comédia da década de 70, e que só faz filme tranquilo. O filme mais normal dele é 12 Macacos, né?
Mas tem outros bem, Brasil, o filme é imperdível. Brasil, Contraponto é maravilhoso. Teorema Zero. Teorema Zero. Não tem nenhum filme normal ele, tá? Então eu recomendo, se vocês quiserem um pouquinho de insanidade, de boa insanidade para a cabeça de vocês, O Homem que Matou o Don Quixote. Minha vontade era falar do Dor e Glória de novo, assim, porque é um filme tão sensacional. Vejam, assim, quem é fã do Almodóvar é um filme quase obrigatório. Mas já que o Thiago ficou com Dor e Glória, eu vou falar da outra cabine da semana, que já tem crítica no Razão de Aspecto, que é do MIB, Homens de Preto Internacional, que agora é com o nosso glorioso Thor e com a nossa gloriosa Valkyria. Eles fazem uma dupla do barulho, que não fazem barulho algum, que é um filme completamente esquecível. Assim, MIB, você vai assistir para uma sessão da tarde, você vai para se divertir, você não vai ter o mesmo apuro que no Dor e Glória, por exemplo. Só que nem isso o filme faz bem. O filme não tem carisma. Eu quase ensaiei 2 risadas no filme, e são 2 piadas externas, assim, uma envolvendo o Will Smith e outra envolvendo o martelo do Thor. O filme não tem vilão, as coisas se abrem assim para os protagonistas, é muito conveniente. A parte visual, a parte dos ETs, poderia também ter uma gracinha. É um Harry Potter genérico e ele falha sendo um Harry Potter genérico. Então, assim, Mas tem uma participação brasileira no filme, né? Do Sérgio Malandro. Ah, sim. Nossa, a participação do Sérgio Malandro, assim, eu adoro o Sérgio Malandro, mas a participação também, assim, é bem óbvia. Quando a cena ocorre, se ela fosse só a cena lá no fundo, talvez a piada tivesse graça. Só que eles querem continuar, esticam a piada e aí ela perde força. Então, assim, infelizmente, assim, eu gosto da franquia Homem de Preto, maratonei tudo. O terceiro filme é muito bom. Ele é de uma complexidade nível Sessão da Tarde, mas considerável, assim. Agora esse quarto, infelizmente, complicado. É isso aí, Mesa Quadrada acabando. Hoje foi sobre Chernobyl. E agora eu vou recuperar aquela velha. Vou pegar todo mundo de surpresa, né? Vou recuperar velho quadro aqui do Razão de Aspecto, da Mesa Quadrada, que é Chernobyl em uma palavra. Muito bem, alguém pensou? Não pensaram, né? Pensa aí, não pensou? Então vai começar de você mesmo. Podia ser o Chernobyl em um emoji, que seria aquele verdinho vomitando. Tá bem, você tá cada vez. Se você falar que a série é explosiva, eu vou te falar que... eu vou falar ironia, que foi o Thiago que me alertou para isso, que a série ela trabalha com a ironia dramática assim, de um jeito muito interessante. Né? A cena da ponte é o melhor exemplo. Em 1000 palavras. Né? Eu sou um dos poucos que no quadro de uma palavra fala uma palavra só. Tensão. Atmosférica. Vou falar atenção, e aí para não ficar explicando, né? Atenção, pessoal, atenção. E essa foi a Mesa Quadrada de hoje. Gostei da mesa hoje, hein? Foi bacana mesmo. Próxima Mesa Quadrada, provavelmente a Mesa Quadrada de despedida neste estúdio, nesse formato, com esse elenco. A gente não sabe o tema ainda não, né? Daqui pra lá a gente decide. Sugiram temas aí pra gente, vai? Porque a gente pede, ninguém sugere mesmo, a gente decide depois. Então tá bom. Foi bom, Razoáveis Razonetes. Até a próxima mesa. Leiam as críticas do site, divulguem o site, né? Difícil hoje. Pra todo mundo. Os sites que você estava falando. Os sites, porque tem o 7, tem o Cinemação, tem o... Eu não tenho site nenhum. Sonho com Anielo. Sonho todos comigo. É isso aí. Abraços pra todos. Valeu, até a próxima. Acesse o 7. Tchau. Tibum. E a Argentina campeã da Copa América. Por isso que acabou o elenco, né? Vai mudar o elenco. Exatamente. Até mais, gente.